Para tudo há uma estação. Um tempo para nascer e um tempo para morrer. Para alguns, é a avó, ou o avô. Para outros, é a mãe ou o pai. Para alguns, é um irmão, uma irmã, um amigo ou um amante. Quem quer que seja, quando quer que seja, uma coisa é certa. Em algum momento, todos nós experimentamos a picada da morte. Falamos muito sobre o início da vida. Fazemos festas para descobrir o sexo do bebê e, em seguida, fazemos outra festa para presenteá-los. E depois fazemos outra festa quando completam seus primeiros 12 meses de vida e a cada 12 meses depois disso. Compartilhamos histórias sobre o dia em que nascemos, histórias que não podemos nos lembrar, formadas apenas a partir dos pedaços que nos foram contados por diferentes fontes. Falamos muito sobre o nascimento, mas geralmente nunca sobre a morte. Na maioria das vezes, a primeira vez que somos forçados a falar sobre isso, já perdemos alguém que amamos. Mas não precisa ser assim. Todos nós vamos morrer um dia. Então, talvez devêssemos falar sobre isso enquanto ainda podemos. Como todos sabem, a morte é o fim de tudo para nós. É quando todas as funções vitais do corpo param permanentemente. Seu coração para de bater, sua respiração cessa, você perde toda a atividade cerebral. Quando a maioria das pessoas está prestes a partir para o outro lado da vida, elas afirmam sentir uma sensação de prontidão. Como se estivessem envolvidas nos braços da natureza, semelhante ao sentimento de um bebê no ventre de sua mãe. Há uma sensação de conforto. Uma sensação de completude. Uma sensação de paz. As pessoas geralmente estão bem cientes do que está por vir e até podem esperar por algo significativo antes de partir. Você pode esperar que sua mãe venha para que você possa dizer a ela que aprecia tudo o que ela fez por você quando criança. Ou talvez fazer uma ligação para um amigo para dizer que perdoa tudo o que fizeram de errado para você. Ou talvez esteja esperando para abraçar seus filhos novamente ou beijar seu parceiro na bochecha uma última vez. Quando a morte bate à porta, muitas vezes já sabemos quem está lá. Preparamo-nos e arrumamos nossas casas antes de sair pela porta, trancando-a e jogando fora a chave. Conforme saímos pela porta, gradualmente nos confundimos e caímos em um estado inconsciente pela última vez enquanto fechamos as cortinas para o que foi nossa vida. Nós morremos. Tudo o que acontece até este ponto, conhecemos e entendemos. Mas tudo o que acontece depois disso, ainda é um completo mistério para nós. A coisa mais louca sobre a morte é que muitas vezes a descrevemos como irreversível. O que está morto permanecerá morto. Mas existem milhares de pessoas por aí que foram descritas como mortas por motivos médicos, mas voltaram, trazendo consigo toneladas de histórias incríveis. Chamamos essas experiências de quase morte. Porque, novamente, acreditamos que se fosse realmente a morte, eles não estariam vivos para contar a história. Mas será que é verdade? Talvez nunca saibamos. Uma das razões pelas quais a morte assusta muitas pessoas é que ela parece muito solitária. Você veio a este mundo sozinho, mas será que partimos sozinhos? Muitas pessoas que tiveram experiências de quase morte explicam que viram um parente falecido lá para escoltá-los para a vida após a morte ou dizer-lhes que ainda não era o momento deles. Mas qualquer que tenha sido a razão, a morte definitivamente não foi tão solitária quanto pensamos. Se isso foi apenas um produto de sua imaginação, tentando tranquilizá-los e torná-los confortáveis em seus últimos momentos, ou se foi realmente o espírito ou alma de seus parentes falecidos, é algo que nunca poderemos afirmar com certeza. No entanto, o que sabemos é que a morte, para a maioria das pessoas, não é solitária, ou pelo menos não parece ser assim. Falando da alma, esse é um conceito que a ciência ainda não conseguiu entender, ou pelo menos explicar de alguma forma. Mas com o número de experiências de quase morte associadas a uma experiência fora do corpo, pode ser hora de começar a repensar se é algo que pode ser explicado pela ciência.
Muito do que sabemos sobre a história humana está relacionado a como enterramos nossos mortos. Desde túmulos até múmias, os mortos nos forneceram mais informações do que os vivos deixaram para trás. Até hoje, muitas culturas diferentes realizam funerais de maneira diferente. A maioria das pessoas se reúne para relembrar a vida que foi vivida, falando sobre todo o bem que a pessoa fez enquanto estava viva. Muitas organizações religiosas rezam pelas almas para que tenham um destino favorável na vida após a morte. Mesmo quando esperamos, a morte é extremamente dolorosa. Porque a ideia de perder alguém não é a mesma que realmente perdê-los e lamentar o relacionamento que já existiu. E embora estejamos plenamente conscientes de que essas coisas podem acontecer e que fazem parte da experiência humana, quando nos deparamos com a dura realidade, o sentimento de luto pode ser excruciante. A finalidade da morte é o seu atributo mais assustador. Acordar uma manhã e perceber que tudo o que tínhamos, compartilhamos e experimentamos, tudo se foi. Para sempre. O fato de que tudo o que teremos dessas experiências são lembranças. Velhas memórias que não podemos recriar e novas memórias que não podemos formar. Mas, na maioria das vezes, essas experiências nos dão uma nova perspectiva sobre a vida. Isso reafirma a realidade da brevidade da vida e nos dá a coragem para experimentar tudo o que pudermos no curto tempo que temos nesta terra. Isso nos ensina a sermos boas pessoas enquanto estamos vivos, porque não estaremos lá para nos defendermos quando estiverem lendo nossos elogios enquanto estamos deitados em um caixão aberto. E, no final das contas, estamos melhor preparados para ajudar as pessoas que passam pela mesma situação, porque as pessoas são melhor confortadas por outras que tiveram uma experiência semelhante. Quando você está sentado lá olhando para seu ente querido que está prestes a morrer, entenda que a morte geralmente não é tão dolorosa e perturbadora para a pessoa que está morrendo quanto é para você. Durante as próximas 2 horas, sente-se com eles, aperte suas mãos nas suas. Fale sobre todas as coisas bonitas da vida, sobre experiências compartilhadas, sobre seus filhos e animais de estimação, seus amores e amigos. Fale sobre uma vida que vale a pena viver até o último suspiro. Fale sobre uma vida bem vivida. Fale sobre a morte. A terra continuará girando, os pássaros continuarão cantando, mas eventualmente, tudo tem um fim.